Obrigada, Daniel. Bom dia para você e uma ótima terça-feira para você aí de casa também. Sejam todos muito bem-vindos ao Sempre Bem. Fiquem agora comigo que eu prometo muita coisa boa por aqui. Vamos falar de produtos para a pele seca no inverno, cuidados ao usar o banheiro público, tem um quadro Experimente com uma delícia de receita saudável. E para começar, teremos uma entrevista agora aqui no estúdio com o Dr. Emerson Eulálio. Tudo bom, Dr. Emerson? Vamos falar sobre anemia, sobre os perigos dessa doença e como reverter esse problema. Correto, Dr. Emerson? Então fica com a gente, por aqui tá tudo pronto e o Sempre Bem já está no ar. Sempre Bem. Oferecimento. Coristina D. Para quem não pode parar por uma gripe. E Colgate Luminous White XD Shine. Oi, gente, tô aqui decorando o texto, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E se você, como eu, não pode parar por uma gripe, conte com as 3 camadas de Coristina D. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é Coristina. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Você sabe o impacto de soltar esses cachos. E como realçar essas sardas em cada selfie. Você sabe o poder de seu sorriso. Por isso, faça-o brilhar como nunca. Novo Colgate Luminous White XD Shine, com partículas de branqueamento que aumentam a luz do seu sorriso, deixando-o mais brilhante do que nunca. Sorria e brilhe como só você sabe fazer. Novo Colgate Luminous White XD Shine, feito para fazer você brilhar. Sempre Bem de hoje começa com uma pergunta. Você costuma se sentir cansada, com tonturas ou mal-estar? Eles podem ser alguns dos sintomas de anemia, causada principalmente pela deficiência de ferro no nosso organismo. E para falar mais sobre este assunto com a gente, recebemos o Dr. Emerson Eulálio. Tudo bom, Dr. Emerson? Tudo bem, Fernanda. Todo mundo já fez aquele exame de dar uma olhadinha aqui no olho para verificar se tem anemia. A anemia é muito comum, doutor? É muito comum, sim, Fernanda. Ela é uma das doenças mais comuns no consultório do hematologista. Alguns estudos mostram que até 30% da população em geral pode ter algum grau de deficiência de ferro ou, em menor intensidade, uma anemia ferropriva, que seria o tipo de anemia mais comum. E com certeza esse percentual é maior nas mulheres. Por quê? Sim, o percentual de anemia e deficiência de ferro em mulheres chega a ser o dobro, às vezes o triplo, daquilo que nós encontramos no homem. Mas por causa do ciclo menstrual ou algum outro motivo? Bom, basicamente a mulher ela tem o organismo como uma questão da menstruação, das perdas menstruais e também a gestação. Então as gestações são períodos do ciclo de vida da mulher onde ela tem uma espoliação de ferro por conta de poder nutrir o bebê. Além disso, as mulheres elas têm uma preocupação muito maior com a ingesta de alguns alimentos por conta de redução de calorias. Então não é a carne vermelha, só come a carne branca, muitas vezes não gosta de comer a carne, prefere outros alimentos. Então isso compromete um pouco também o aporte desses nutrientes para o organismo da mulher. Então vamos lá na nossa mesa com alguns alimentos para ilustrar aqui a nossa entrevista e o pessoal de casa entender melhor como é que a gente pode fazer a ingesta do ferro, né, e tá com a saúde em dia. Vamos lá? Primeiro tópico, origem animal e origem vegetal. É verdade que o ferro de origem animal é melhor absorvido pelo nosso corpo do que o ferro de origem vegetal? Sim, é verdade sim, Fernanda, porque até por uma questão da nossa espécie. Nós somos carnívoros em essência. Então o nosso organismo ele é muito mais adaptado para a absorção do ferro de origem animal do que do ferro de origem vegetal. Esse ferro de origem vegetal ele também tem uma estrutura química diferente. O ferro de origem animal ele já vem pronto para o organismo para que ele possa ser absorvido. O ferro de origem vegetal mais fácil. Ele é mais fácil.
O ferro de origem vegetal, ele precisa ser transformado quimicamente no nosso estômago para que ele possa ser absorvido pelo nosso duodeno. Mas em questão de quantidade, é a mesma não? 100 gramas, vamos imaginar 100 gramas de fígado, equivale a quantos gramas de brócolis? O fígado, ele tem em 100 gramas cerca de 6 a 8 miligramas de ferro. Se a gente pegar o que seria em vegetais, por exemplo, alface, espinafre, brócolis, você teria que ter aqui algo em torno de uns 2 ou 3 quilos desses vegetais para que fossem iguais a 100 gramas de fígado. Isso se contarmos que este ferro vai ser completamente absorvido. Este ferro não vai ser completamente absorvido. Vamos ver outro tópico aqui que a nossa produção preparou. Ferro e ferritina, qual a diferença? Bom, na realidade, o ferro é o elemento. Sim. O ferro é para o nosso organismo aquilo que ele vai utilizar de imediato, seja nas reações químicas, seja nas células para a produção do sangue. A ferritina é o depósito, é a maneira como o organismo guarda o ferro. Sim. A ferritina é uma proteína produzida principalmente pelo nosso fígado. Então, o ferro, ele é o que o organismo recebe dos alimentos. Tá, então trocando em miúdos, o ferro está para a ferritina, assim como o açúcar tá para o glicogênio. Exatamente. Pronto, exatamente. Okay. A glicose é como o organismo usa aquela fonte de energia de maneira imediata. O glicogênio é como ele armazena essa glicose em um complexo ramificado para usos futuros. Fala um pouquinho, doutor, sobre a sardinha e o ovo. São duas fontes riquíssimas e bastante acessíveis. Né? Então, os peixes, eles têm um teor de ferro inferior às carnes brancas e carnes vermelhas. Mas a sardinha, por ser um peixe de carne mais vermelha, mais gordurosa, ele é um dos peixes que tem maior teor de ferro e é um ferro bastante utilizado. O ovo também é um alimento bastante nutritivo, mas nós temos que considerar que o ovo tem um teor de ferro principalmente na gema. Então, se nós formos falar que o ovo, comparado com a carne, né, que seria muito equivalente, mas você teria que consumir pelo menos 100 gramas de gema de ovo, e aí você tem um risco do colesterol e dos outros problemas com o consumo excessivo do ovo. Equilíbrio sempre, né, doutor? Equilíbrio sempre. A mesa, a alimentação de quem tem anemia ou de quem quer prevenir a anemia, o ideal é que ela seja a mais variada possível. Alimentos folhosos, legumes, o feijão, carnes, vísceras e frutas. Olha aí, tá vendo, pessoal? Doutor Emerson, muito obrigada por sua presença aqui conosco. E agora que você já sabe tudo sobre anemia, porque foi uma verdadeira aula que o doutor Emerson deu pra gente, chegou a hora de aprender a fazer um prato com um ingrediente rico em ferro, que vai te manter longe desse probleminha super chato. Com vocês, o nosso quadro Experimente. Gente, não dá para descuidar do ferro. Por isso, a nossa receitinha de hoje é um quibe de forno, feito com peixe e quinoa, e que vai te dar uma mãozinha na reposição desse mineral. Vamos lá? No nosso quibe de forno, a gente usa 200 gramas de quinoa, já cozida, a gente cozinha só na água, 2 cenouras médias raladas, cerca de 200 gramas de peixe, aqui a gente está usando tilápia, o peixe foi cozido rapidamente, 2 ovos, aqui a gente está usando ovo caipira, temperos, pode usar tempero pronto, sem sal, o mais natural possível, 1 colher de sopa de vinagre balsâmico, cerca de 3 colheres de sopa de azeite extra virgem. Tempera usando folhas de hortelã para dar o sabor do quibe. A gente coloca aqui uma pitadinha de sal, eu estou usando sal rosa, mistura bem e depois coloca em pequenas travessas e assa a 200 graus por cerca de 20 minutos. No final a gente coloca um pouco de azeite para ajudar a criar uma crostinha e ficar mais bonito.
Pessoal, vou falar novamente de um assunto muito importante para todo mundo, que é a imunidade. E é fato, se estamos com as defesas do nosso organismo meio baixas, já viu como é, né? Por isso que existe Sewin, a vitamina C que reforça a sua imunidade. Todo mundo vive passando por contratempos. Sai do calor e entra no carro ou no escritório com ar-condicionado. Tem um dia cheio e ainda precisa enfrentar aquele trânsito ou ônibus lotado. Almoça super rápido e come qualquer coisa. Sai desprevenido e ainda é surpreendido por uma chuva daquelas. Nossa, eu já me vi em várias situações assim. Por isso, para o vai e vem da vida, Sewin reforça a imunidade. E olha que bacana, está disponível nas versões gotas, comprimido, de liberação prolongada ou efervescente, ou seja, do jeitinho que você preferir. Agora você já sabe, para o vai e vem da vida, Sewin reforça a imunidade. Sewin é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico, leia a bula. Não use esse medicamento em caso de doença grave dos rins. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. E já que o assunto da vez é imunidade, você sabe como se proteger dos perigos escondidos ao usar o banheiro público? Não? Então fique de olho no Fica a Dica de hoje. Os cuidados que se deve ter ao se usar um banheiro público, basicamente são os mesmos que se deve usar, que se deve ter quando se usa qualquer banheiro. Higienizar as mãos antes e depois do uso do banheiro, entrar protegido dos pés com calçados para que não se contamine com possíveis dejetos que possam existir no chão, e lavar as mãos. Você praticamente protege contra antes e depois de qualquer possibilidade de contaminação. Obviamente, né, essas superfícies dos banheiros, por serem usadas por muitas pessoas, podem estar contaminadas por secreções e dejetos, né, de outras pessoas, e aí você pode pegar fungos, bactérias, vírus, né? Então é importante que as pessoas, quando usarem o banheiro, lavem as mãos antes para não contaminar o ambiente, e depois de sair, lavar as mãos e, quando for fechar a torneira, usando a toalha para que você não se contamine ou se recontamine. Existem vários senões falando sobre se pegar doença sexualmente transmissível em banheiro, essa coisa toda, e a gente sabe que isso não existe, a não ser que seja a relação com outras pessoas. O cuidado que se deve ter no banheiro, basicamente é esse. Então essa é a dica que a gente tem para se usar um banheiro público. Estamos no meio do inverno e com certeza você já está sentindo os efeitos dos dias frios na sua pele. E quem tem a pele seca sofre ainda mais. Por isso, preparamos um verdadeiro dossiê sobre os produtos ideais para usar nessa época do ano. Olha só. Basta a temperatura cair um pouquinho que o aspecto da pele logo muda. Já percebeu? Principalmente quem tem tendência a uma pele seca acaba sofrendo nessa época de inverno. A dermatologista Karine Botelho explica o motivo. Porque a temperatura é mais baixa, a umidade do ar também é mais baixa, isso diminui a transpiração do nosso corpo e acaba causando ressecamento. Além disso, quando a gente está no inverno, nós costumamos tomar banhos em temperaturas com águas mais quentes. E isso acaba diminuindo a oleosidade da nossa pele, que também é uma proteção contra o ressecamento. Nós saímos do banho, limpamos a nossa pele e agora vamos para o cuidado do rosto. Devemos limpar esse rosto. A água micelar é uma boa opção para aquelas peles mais sensíveis, porque ela não precisa do enxágue e não tem aquele trauma que a toalha pode causar no rosto. Ela também tem uma ação calmante e também uma ação antioxidante. Então, limpando essa pele, não precisa enxaguar, depois você passa para o hidratante. Então, você limpou a sua pele com água micelar e agora ela está pronta para receber o hidratante. Esse daqui é um hidratante próprio para o rosto. É importante que eles sejam oil free, ou seja, sem gordura, porque isso poderia provocar espinhas. E além disso, contém o bisabolol, que também é um calmante e vai refrescar essa pele seca. De hidratante para o corpo, nós podemos usar o Fisiogel, que é um hidratante à base de glicerina e também ceramidas, que é muito bom para a hidratação da pele. Também a ureia é outro hidratante muito bom,
e esse é um hidratante à base de ureia a 10%, que também pode ser usado para hidratação da pele. Os nossos lábios são bastante castigados no inverno, pode criar aquelas rachaduras, isso incomodar e até causar dor. Uma opção é o Cicaplast. Além de hidratante, ele contém o pantenol, que é uma substância que vai ajudar a reparar esses lábios que estão machucados. A hidratação é importantíssima para crianças e para adultos. Esse protetor você pode usar em bebezinho e criança, o Fisiogel. Já o Nutra Plus precisa de uma idade e uma criancinha um pouco mais velha para usar. Produtos para o rosto é melhor para a pele adulta, uma pele já mais oleosa, até porque a criança não tem tanta necessidade disso. E protetor labial, hidratante labial também não tem limite de idade. Lembre-se que o frio pode até queimar a pele, por isso nada de esquecer daquelas dicas mais básicas, que servem para todas as épocas do ano. Não só no verão, mas também no inverno. A hidratação da nossa pele se dá de dentro para fora. Então, quanto mais líquidos nós bebermos, mais a nossa pele vai estar hidratada. E não esquecer de usar o protetor solar também, porque no inverno também tem sol. E o mais importante, hidratação. Nós não podemos deixar de hidratar essa pele. Sempre Bem continua, mas agora vamos para o intervalo rapidinho. Fica aí que eu volto já já. Sempre Bem. A Pracur é assim, ó. A fórmula exclusiva de Apracur derruba os sintomas da gripe, sem derrubar você. Apracur derruba só os sintomas da gripe. Quem vê a mamãe entrando na farmácia assim, sabe que ela tá preocupada. Ela perde o sono, mas não perde a hora. Quem não ia querer um amor assim pra sempre? A mamãe vai ver quando eu estiver trabalhando, vai ver meu casamento, vai ser a melhor vovó do mundo. Mas mamãe, não vale só cuidar de mim, tem que cuidar de você também. Conte com a gente para cuidar de quem você ama e de você. Farmácias Pague Menos. Amor para cuidar de você. Tá fortão, hein, irmão? Malhando muito? É, muita flexão e muito abdominal. Ah, mas se você quer o corpo completamente saudável, cuide também da sua boca. Colgate Total 12 protege seus dentes, gengivas, bochechas e língua, deixando sua boca 100% saudável. Bom, eu cuido da minha boca. E você, malha esses braços aí. Pode deixar. Colgate Total 12, saúde completa para toda a sua boca. Filha, deixa eu passar sandália em você antes de sair? A gente vai pra praia? Não, filha. Mas o sol daqui não é igual da praia. É mesmo. A gente tem que passar todo dia. Novo Sundown todo dia, com textura mais leve e fragrância suave para proteger o rosto e o corpo todos os dias. Já passou Sundown, pai? Ué, e a gente vai pra praia? A gente tem que passar todo dia. Sundown, amor e proteção de sol a sol. Ninguém avisa que a gente vai pra praia? Tarde Force apresenta Os Ladrões de Disposição. Para chegar no fim do dia curtindo esse happy hour, Júlio teve que driblar muitos ladrões de disposição. A aula que se estendeu porque o colega levantou a mão. Professor, não entendi. A reunião depois do almoço. Ufa! É preciso mesmo se proteger dos ladrões de disposição. Para o corpo gerar energia, ele libera uma toxina que está envolvida na causa do cansaço. Targifor elimina essa toxina, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Targifor C recarrega a sua disposição. Quem é de casa já conhece as redes sociais do Sempre Bem, hein? Gente, todo dia o Facebook e o Instagram são atualizados com dicas super bacanas de saúde e beleza, além de lançamentos de produtos, look do dia e muito mais. Então, acessa lá e tenha sempre o nosso programa 24 horas com você. E por hoje é só, Brasil. Amanhã estou de volta com mais um programa maravilhoso, preparado com o maior carinho pela nossa produção, especialmente para você. Aproveitem a terça-feira. Um beijo da Fê. Tchau, tchau. Sempre Bem. Oferecimento. Coristina D. Para quem não pode parar por uma gripe. E Colgate Luminous White XD Shine.